Provavelmente você já tentou aí na sua casa fazer o contorno, se encheu de risco, acabou ficando de outra cor ou até já desistiu de fazer contorno. Mas é hoje que você vai entender e aprender como fazer o contorno e deixar sua maquiagem ainda mais bonita. Então pega o pincel chanfrado e vem comigo. Olá, meu nome é Larissa Ohana. Muitas das minhas alunas de automaquiagem já me falaram que desistiram de fazer o contorno na maquiagem ou porque não conseguiam deixar bonito ou porque não entendiam como fazia. Porém, é bem mais fácil do que parece e elas se surpreenderam quando aprenderam essa técnica comigo. E hoje é você quem vai aprender tudo sobre o contorno de uma forma simples e sem precisar ficar horas esfumando. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, vou deixar o arroba aqui e o link na descrição. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber os avisos toda vez que eu postar vídeo novo. Bom, então eu já apliquei minha base, vou fazer o contorno aqui com você, então já pega os produtos, tá? Se prepara aí, vamos fazer junto. Inclusive, o pincel que eu indico pra gente fazer o contorno é o pincel chanfrado, que é esse daqui, ó. Ele é chanfrado por causa desse formato dele, que é menorzinho e aumenta. E esse daqui ele é bem fofinho, tá? Sim, ele pode ser vendido como pincel para blush, porém você vai ver aí que pro contorno ele serve perfeitamente. Então a gente vai usar o pincel chanfrado e o produto que eu vou usar para fazer esse contorno é o pó compacto. Eu tenho essa paletinha aqui da Ruby Rose, que tem vários tons, tá? Mas você pode comprar um pó compacto unitário mesmo. O pó que a gente vai usar para fazer o contorno, né, a cor que a gente vai usar para fazer o contorno, seriam 2 tons mais escuro que o seu tom de pele. Como que você sabe, né, qual é o tom, né, 2 tons mais escuro que o seu tom? O que eu te indico é, geralmente as marcas têm bases e pós com a mesma numeração. Então eu te indico procurar a base que você tem aí na sua casa, procura o pó da mesma marca, encontra o que seria o seu tom e aí pega 1 ou 2 tons mais escuros. Um tom mais escuro talvez não apareça muito, tá? Mas se você é muito branquinha, pode dar certo. Mas o ideal seriam 2 tons mais escuros que o seu tom de pele, tá bom? Como é pó, a gente consegue dosar bem, não vai ficar nada marcado. Eu não te indicaria o corretivo cremoso, nem o corretivo líquido para fazer esse contorno, tá? Se a gente tá começando a entender de contorno, é um pouco mais difícil de esfumar um produto cremoso, um produto líquido no rosto, é bem mais difícil. Então o pó ele já vai ajudar a gente nessa hora de esfumar e ir dosando para deixar o contorno do jeito que a gente quer, onde a gente quer, certo? Então vamos lá. Nessa paletinha aqui, tá um pouco usada. O meu tom exato seria esse daqui, tá? Seria o tom da minha base. Então, o que eu vou usar para fazer o contorno, eu vou usar esse tom aqui. Pode ver que eu já uso bem ele, tá? Geralmente eu uso ele, ou esse daqui, ou os dois juntos. Então, seriam esses tons que eu vou usar para fazer esse contorno. Então, eu pego o pincel. Geralmente eu pego na pontinha, tá? Pego o produto aqui. Sempre tira o excesso do pincel. Quando a gente vai mexer com cor na maquiagem, pega o produto, ó, vou pegar o produto, aí eu bato pra tirar o excesso. Então eu peguei só na pontinha do pincel, tá? E agora onde aplicar o contorno? O contorno, primeiramente, para que serve, né? Ele serve para devolver as sombras do nosso rosto. Pode ver que eu já tô com a base aplicada e meu rosto tá de uma cor só. Naturalmente, o nosso rosto ele não é assim. Ele tem sombra, ele tem formato, né? Então, quando a gente passa a base, a gente tira essas formas do rosto. Então, o contorno serve literalmente para contornar o rosto e devolver essas sombras. Então, tem alguns lugares específicos que eu vou colocar. Onde a gente entra mais, né, onde a gente coloca mais produtos, seria nessa área aqui. E o local correto para aplicar esse produto seria aqui, ó, linha da orelha. Você vai medir daqui, ó, linha da orelha, tá?
Ó, vou colocar o produto aqui e trazer em direção à boca. Vou deixar a uma distância de 2 dedos da minha boca, tá? Não vou fazer tão reto, tá? É em direção à boca mesmo, só que eu vou parar aqui. Quando eu pego o produto, eu vou fazer uma linha e aí eu vou começar a esfumar. Provavelmente você aprendeu errado, né, de fazer essa careta, mas quando a gente faz assim, ó, fica muito baixo e aí se eu marco nessa área, dá a impressão que o meu rosto tá muito fino demais. Não vai ficar bonito, tá? Então a gente pega aqui, ó, linha da orelha, vou colocar o pincel aqui e vou fazer uma linha em direção à boca. Marcou a linha, aí eu venho com o pincel sem pegar mais produto e vou esfumando em volta. A ideia do contorno é não ter nenhuma linha. Eu tenho que ver esse contorno, mas eu não posso ver nenhuma divisão, não posso ver onde ele começa, onde ele termina, ele tem que estar bem esfumado. Vou fazer aqui um pouco mais marcadinho, ó. Ó, aqui ele tá bem marcado. Eu vejo a linha, tá? Então eu volto com o pincel sem nada e vou esfumando ele. Ó, olhando de frente já dá pra ver diferença de um lado e do outro, tá? E aqui não pode ter linha. Uma dúvida muito frequente na hora do contorno é a questão do tamanho do rosto, do formato do rosto. Precisa fazer um contorno para cada formato de rosto? Não necessariamente. Como a ideia aqui na nossa maquiagem, né, que a gente está começando a entender o contorno, é só devolver esse formato do rosto, devolver as sombras do rosto, eu não quero mudar o meu rosto, então eu não preciso identificar o meu formato de rosto e fazer um contorno específico para ele, tá? Então você não precisa ficar procurando ou tentando definir o formato do seu rosto para poder fazer o contorno. Desse jeito que eu vou te ensinar aqui, serve para qualquer formato de rosto. Eu vou fazer então desse lado, como eu disse para você. O contorno a gente devolve, né? A gente faz todo o contorno do rosto. Então, aqui só que eu vou entrar mais. Aí eu vou fazer aqui na testa, tá? A volta aqui no meu rosto, um pouquinho aqui e aqui embaixo, tá? Pra realmente delimitar o meu rosto, pra devolver o formato dele. Faço de um lado e aí você vai conseguir ver a diferença de um lado pro outro. Ó, terminado um lado e o outro sem. Pode ver que desse lado eu já tenho definido o formato do meu rosto. A única coisa que vai mudar o contorno é assim, na maquiagem, tudo que eu escureço, eu diminuo, né? Então eu não trago atenção para essa área. E tudo que eu coloco brilho, eu enalteço, eu vou mostrar mais. Como aqui a gente tá falando de escurecer, a única coisa que você vai mudar aí, né, dependendo do seu rosto, é assim. Por exemplo, a minha testa. Eu acho minha testa grande. Então, se eu quero diminuir minha testa, eu vou trazer esse contorno um pouquinho mais para baixo. Então, eu vou dar essa impressão que a minha testa é menor e também o nariz eu consigo fazer esse desenho, tá? Mas não depende muito do formato do rosto e sim como você gosta do seu rosto, tá? A gente consegue fazer esse joguinho de luz e sombra com o contorno. Você tá me acompanhando? Tá dando certo aí? Fala aqui nos comentários, quero saber se tá dando tudo certo. Vamos lá. Do outro lado, lembra, em cima da orelha, ó, linha acima da orelha,
Peguei o produto só na pontinha do pincel, vou colocar aqui, ó, trago pra boca. Fiz a linha, aí eu volto sem pegar mais produto e vou esfumando em volta. Aqui. Pode ver que a minha testa eu desço um pouquinho. A ideia é a gente fazer, né, toda a volta, ó. Pode ir jogando aqui pro cabelo. Aí aqui na minha testa eu desço um pouquinho com esse contorno, tá? Nessa área aqui, ó. Eu vou deixar iluminado só essa parte aqui. Então, vai dar a impressão, né, que a minha testa é um pouquinho menor. Então, o contorno aqui eu entro um pouquinho mais. Se a sua testa é muito pequenininha, então não desce tanto, faz só no próximo ao cabelo, tá? Lembra de não deixar nenhuma linha, não pode ter marcação. Tira o excesso do pincel e volta e vai esfumando. Aqui, ó. Toda a volta do rosto. Terminado o nosso contorno, tá? Dos dois lados. E agora a gente vai fazer o contorno do nariz, que pode ser um problema, tá? Mas calma que vai dar tudo certo. O contorno do nariz, você pode fazer com o mesmo pincel ou a gente pode fazer com um pincel menor, tá? Que é mais fácil de não errar. Peguei um pincel de esfumar, tá? Aquele que a gente esfuma os olhos, para fazer o contorno do meu nariz. Lembrando que a ideia aqui não é afinar nada, a gente só vai devolver o desenho do rosto, tá bom? O que a base tirou, né, deixou de uma cor só, a gente devolve com o contorno. Então, eu vou pegar o mesmo tom, tira bem o excesso. Eu vou fazer uma linha da ponta da minha sobrancelha até a ponta do meu nariz. Não é pra fora, tá? É pra ponta do nariz. E é pra quase não aparecer essa linha, não posso ver marcação, lembra? Então, eu vou só fazer uma linhazinha que eu tô vendo, mas não é pra ela aparecer muito. Tá, então o nariz a gente vai fazer essa linhazinha. O pincel de esfumar, ele ajuda, tá? Porque ele é bem fofinho, vai pegar pouco produto, né? A gente pega pouco produto, tira o excesso e faz essa linhazinha e já vem esfumando ele. Ficou muito marcado, você acha que não tem como arrumar? Volta com a base, passa um pouquinho da base e faz de novo, tá bom? Tem jeito, a gente tá no começo ainda da maquiagem. Então esse seria o contorno do nariz de uma forma que não fique artificial, tá? Só pra sua maquiagem do dia a dia mesmo, pra não ficar com o nariz, né, parecendo que não tem nariz, a gente devolve o formato dele, tá bom? Então, esse seria o contorno. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se você achou que agora vai dar certo, agora você vai conseguir fazer. Então, hoje a gente aprendeu que o contorno serve para devolver as sombras do rosto, que a base tira, deixando o nosso rosto de uma cor só, a gente devolve com o contorno. Eu vou usar para fazer esse contorno o pincel chanfrado, tá? E o pó compacto, 2 tons mais escuro que o seu tom de pele. Vou fazer esse contorno onde? Em toda a volta do meu rosto, sem deixar marcação. Lembrando que essa areazinha que a gente entra aqui no rosto é a linha acima da orelha, tá? Em direção à boca, só que eu deixo 2 dedinhos de distância aqui. Também sem deixar nenhuma linha em volta. E a parte do nariz, do contorno do nariz, é a parte que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, você pode fazer com o pincel de esfumar,
tá? Que ele é um pouco menorzinho, vai te ajudar na hora de fazer esse contorno, porque daí você já vai fazendo e já vai esfumando, tá bom? Tem muito mais dicas pra você aqui no canal e no blog também, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Então, lê a descrição e confere os links. Eu espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado. Faz o contorno aí na sua casa e me marca lá no Instagram, tá? Que eu quero ver como ficou esse contorno. Um beijo e até o próximo vídeo.